Olá pessoal, aqui é Rafael Borges, estou hoje pelo Portal Alvoradense cobrindo esse belo evento, a Cial de Portas Abertas, onde o Eduardo Leite e outros convidados estão participando e falando um pouco sobre os seus projetos, o que já foi feito, o que irão fazer e vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Estou aqui com o Eduardo Leite, candidato à reeleição do estado do Rio Grande do Sul. É uma satisfação te receber aqui. E Eduardo, vamos à primeira pergunta. Candidato, qual sua relação do governo Eduardo Leite com Alvorada durante a sua gestão como governador? Sem dúvida nenhuma, Rafael, o grande destaque está na área da segurança pública, que é claro que ainda tem desafios, nunca disse que está tudo bem, que esteja mil maravilhas, mas é inegável que avançou, que melhorou. A Alvorada, quando a gente assumiu o governo, estava pelo Atlas da Segurança Pública, feito no Brasil, brasileiro, o Atlas Brasileiro da Segurança Pública, em 6º lugar como uma das cidades mais violentas do Brasil. E hoje o Rio Grande do Sul não tem nenhuma cidade entre as 30 mais violentas no país. Em Alvorada, a redução de homicídios é substancial, da ordem de 65% de redução de homicídios desde 2017 para cá. A redução de roubo de veículos e de roubos a pedestres também é de mais de 50%. E com isso, a gente vai tornando a Alvorada, deixando de fazer dessa cidade símbolo de violência e de criminalidade, de insegurança, para se tornar uma cidade, né, que vai se tornando melhor para se viver. Como eu disse, é claro que ainda tem problemas. Não estou aqui dizendo que está tudo bem, mas avançou, melhorou e a gente precisa seguir nessa direção. Na área da saúde, o Hospital de Alvorada está recebendo mais de 5 milhões de reais para fazer obras de requalificação da sua UTI neonatal, novos espaços de laboratórios e também reformas importantes na rede elétrica do hospital. Mais de 5 milhões de reais. E veja, era um governo, o Estado, que até pouco tempo atrás não tinha dinheiro nem para pagar o salário dos servidores, que atrasava os pagamentos aos hospitais do custeio dos hospitais. E que agora, além de ter tudo isso em dia, viabiliza investimentos importantes como esse. Então, o que a gente tem dito, né, os nossos adversários ficam falando dos problemas, e eu não nego que tenha problemas, é claro que tem. Aliás, daqui a 4 anos, o Estado ainda vai ter problemas, não vai estar tudo resolvido. A questão é se nós somos capazes de enfrentar e apresentar soluções para esses problemas. E nós temos sido capazes, e é por isso que a gente quer, né, junto à população, a renovação dessa confiança para um novo mandato, para seguir fazendo por Alvorada, pela região metropolitana e por todo o estado do Rio Grande do Sul. Caso eleito, como o candidato pensa a cidade de Alvorada para sua gestão? Na esteira do que eu já vinha falando, eu acho que o grande desafio, né, quando a gente pensa Alvorada, está pensando na região metropolitana e com um olhar na região metropolitana muito especial para os municípios que têm o menor índice de desenvolvimento, né, Alvorada e Viamão, e que precisam ser impulsionados. Mas, fundamentalmente, tem uma relação aqui com, nesse imenso território que a gente tem do Rio Grande do Sul, 40% da população está na região metropolitana. Então a gente tem um território grande, mas a população se concentra nessa região metropolitana e isso potencializa a região e ao mesmo tempo gera desafios enormes em mobilidade, transporte, prestação de serviços de saúde. Então a gente tem que avançar na direção não apenas de investimentos de infraestrutura, mas também da integração do transporte, ou seja, as políticas de serviços integrados na área metropolitana, que nesse primeiro mandato ficaram prejudicados por conta da pandemia. A pandemia, ela afetou fortemente a demanda do serviço de transporte coletivo, né? Você tinha uma demanda num nível e essa demanda caiu fortemente na pandemia e depois não se restabeleceu no mesmo patamar. Isso enseja toda uma releitura, repensar lógicas de financiamento e, afinal, qual será a demanda a ser atendida para que a gente possa promover a integração do transporte, que tem serviços municipais e um serviço metropolitano. Então, fazer a integração desse transporte estará entre as prioridades e aumentar os investimentos para infraestrutura, não apenas do ponto de vista de deslocamento, mas também na área social, pensando todo o apoio que o Estado pode e deve dar para a estruturação de praças, iluminação pública, tudo aquilo que colateralmente vai conviver, vai melhorar a convivência da população para melhorar a qualidade de vida, reduzir índices de criminalidade, né, e apontar um futuro mais promissor para a população aqui de Alvorada, da região metropolitana. Perfeito, perfeito. Agora a pergunta que não quer calar, né, candidato? Nós sabemos aí que tinha uma luta muito forte pelo pedágio, através do pedágio aqui da RS-118. E gostaríamos de saber
que tivemos hoje vários deputados, a própria Cial, várias entidades, empresários tiveram essa luta e gostaríamos de saber, caso eleito, podemos garantir que não haverá uma praça de pedágio no local? Eu posso garantir que vai ter diálogo, como sempre teve, respeito, e vamos chamar a Cial e vamos chamar as entidades para retomar essa discussão, porque a gente tem que pensar o seguinte, lá no passado, nos anos 90, né, vamos lembrar, candidatos que hoje admitem pedágios, que bom, avançaram na sua compreensão, lá na década de 90 diziam que um candidato era o caminho, o outro era o pedágio. Eu me lembro desses adesivos, essa era a palavra de ordem, né? Para um enfrentamento lá na reeleição do Brito e o outro candidato era o Olívio. Um era o caminho, o outro era o pedágio. Hoje em dia, aquele partido que dizia que era contra os pedágios, admite pedágios, mas discute a forma, onde implementar, de que jeito fazer. É claro que na hora que você vai decidir onde implementar, como fazer, sempre vai ter algum nível de discordância, de divergência. Nunca vão conseguir ter absoluta convergência, porque vai chegar uma hora que o investimento que se pretende, que é bilionário nas estradas, para a região metropolitana também, neste grupo de rodovias, precisa se remunerar. Como que vai se remunerar? Bom, através da tarifa cobrada nos pedágios. Onde vão ser esses pedágios? Vamos discutir melhor isso. Vamos buscar fazer uma forma que a gente consiga melhor conviver com as praças de pedágio. E o nível, a tarifa de pedágio também pode ser reduzida através de aportes que o Estado pode fazer. Mas o importante é dizer, o preço que se paga de não ter as estradas em boas condições é maior do que o pedágio. Isso é importante dizer. Basta olhar o seguinte, São Paulo, né, o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, desde os anos 90, né, fez várias concessões, as rodovias têm pedágio, são as melhores do Brasil, e a gente não vê empresas saindo de São Paulo para ir para outros lugares por conta de praças de pedágio. Por quê? Porque é muito mais importante ter a estrada em condições, é o escoamento da produção, é o tempo que as pessoas perdem no trânsito ou não, são vidas que são salvas por conta de evitar colisões frontais. Então o conforto, o serviço, a segurança que é oferecido numa estrada que seja duplicada, que tenha os entroncamentos bem feitos, bem mantida, é muito maior o ganho econômico do que qualquer prejuízo suposto por conta de pagamento de pedágio. Agora, é claro, isso não quer dizer que tem que ser de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tudo isso envolve uma discussão muito bem feita e nós vamos fazer essa discussão, esse diálogo, tanto é que o governo suspendeu este bloco, porque entende que a discussão não estava madura o suficiente, e essa discussão vai ser feita da forma tranquila, absolutamente serena. Nós não podemos deixar de ter os investimentos fundamentais para que esta região, onde está 40% da população, possa ter rodovias bem mantidas nas condições que ela precisa ter, não apenas duplicadas, mas com terceiras pistas, onde é necessário fazer o investimento, para que a região se desenvolva mais, gere mais emprego e renda. O que os eleitores podem esperar de um novo mandato do Eduardo Leite? Olha, em primeiro lugar é não permitir retrocessos, né? Os nossos adversários falam contra o regime de recuperação fiscal, por exemplo, que é o caminho responsável para que o Estado tenha contas equilibradas. O Rio Grande do Sul, ao longo dos anos, de décadas, gastou mais do que se arrecadava e foi se endividando. Essa dívida existe. A gente precisa resolver a dívida e não empurrar com a barriga, não jogar para debaixo do tapete, como os nossos adversários defendem. Nós queremos resolver o Rio Grande do Sul no curto, no médio e no longo prazo. Não adianta querer pensar nos seus 4 anos de governo e empurrar o problema para os outros governos lá na frente pagarem. Então a gente precisa seguir na linha da responsabilidade, e as pessoas que me acompanham sabem que encontrarão em mim um governador que, embora possam eventualmente até não concordar com todas as ideias, nós nunca vamos concordar todos. Dentro da família da gente a gente não concorda, as pessoas que a gente mais ama na nossa vida a gente não converge em absolutamente tudo, mas é importante que tenha diálogo, respeito, né? Isso é fundamental. Então, do nosso lado, sempre respeito, espaço para diálogo, valorização da nossa democracia, um Estado que tenha serenidade, tranquilidade para enfrentar os problemas, não para enfrentar as pessoas. Essa é a lógica com que a gente trabalha politicamente e que vai render para o Estado avanços ao longo dos próximos anos. Obrigado. Como você acha que a sua experiência com o esporte pode contribuir no seu mandato, caso eleito? Rafael, boa tarde, tudo bem? Primeiro agradecer aí o Portal Alvoradense pela oportunidade, por estar presente nesse evento aí que é propiciado pela Cial, né, que é uma casa democrática, não só do empresariado, mas toda a comunidade de Alvorada.
Então, assim, ó, eu sou atleta, né, de jiu-jitsu, consegui me tornar campeão mundial, sou atleta do município e hoje eu já desenvolvo diversos projetos sociais. Hoje atendo mais de 300 crianças e mulheres através de defesa pessoal feminina e crianças, a gente dá aula de jiu-jitsu para eles. Então isso aí, a cada dia que eu vou em um projeto, eu vejo uma criança sendo recuperada, um depoimento de uma mãe dizendo que ela está melhor na escola, que ela está mais educada, ela está com uma disciplina melhor e respeito, aquilo ali me motiva a cada vez ampliar mais esse nosso projeto. E eu, enquanto gestor esportivo, eu consegui chegar num certo limite. Decidi ir para a política para conseguir ampliar esse meu trabalho, esse meu movimento. Hoje eu atendo aproximadamente 300 crianças. Vindo a ser eleito deputado federal, com certeza nós vamos ampliar para 3 mil, para 30 mil, para 300 mil crianças. Acho que é uma excelente ferramenta de inclusão social. Oh, perfeito. E como você acha a importância de promover encontros para debater com a comunidade como este que a Cial conseguiu trazer aqui para a cidade? Eu acho que é extremamente importante, até para que a população da cidade ela possa escutar e cobrar as propostas que os candidatos estão propondo. Porque a gente está acostumado e está cansado de ter diversas promessas muito ruins, né? Então, é muito importante trazer os candidatos a governador, né? Que eles venham aqui explanar suas propostas, nós podemos criticar, podemos contribuir e para depois, num futuro, caso eleito algum deles, a gente possa cobrar. Não só os governadores, mas como todos os deputados. E hoje, o Alvorada é um grande problema que eu vejo. A Alvorada, ela nunca elegeu nenhum deputado federal. Por conta disso, nós não temos a quem cobrar. Os deputados, eles vêm aqui, fazem campanha, pegam o voto e voltam para sua cidade para levar recursos e voltam só daqui 4 anos para pegar o voto. Então, a quem nós vamos cobrar? A quem nós vamos nos dirigir? Não tem ninguém aqui. Então, o importante da Cial abrir a porta, não só para mim, para o governador Eduardo Leite, para os outros candidatos, para que nós deixemos registrado aqui no município exatamente o que nós estamos propondo de fazer e depois sermos cobrados. Maravilha. E quais os teus projetos assim que são mais voltados para a Alvorada, caso eleito? A gente sabe que é a nível federal, mas o que conseguiria tu acha que trazer para nossa cidade, que contribuísse com nossos munícipes, né, nosso pessoal hoje, nossos jovens que têm hoje uma grande dificuldade? O que tu acha que poderia trazer e agregar ainda mais para a comunidade alvoradense? Alvorada é uma cidade que ela recebe muito poucos recursos e por conta disso ela se desenvolve muito pouco aos longos dos últimos 20, 30 anos. Então nós temos um planejamento macro e outro micro. O que é o macro? É trazer recursos para o município. Nós temos recursos para infraestrutura. Por exemplo, temos que fazer um acesso ali pela Americana direto na Freeway, como Cachoeirinha e Gravataí fizeram. Nós temos que fazer a duplicação ali da Federico Dil. Nós temos que o distrito industrial, a gente tem que dar mais estrutura, infraestrutura para que as empresas tenham um atrativo para virem para cá, gerar emprego e renda. Trazer uma escola técnica. Hoje, Alvorada ela é considerada uma cidade dormitório, ou seja, a nossa população ela é muito grande, tem aproximadamente 250 mil habitantes. Se nós tivermos uma escola técnica aqui para capacitar essas pessoas e nós tivermos emprego, elas não precisam sair daqui. A economia local vai girar. Então e tem outros projetos nossos que são de forma mais micro, que são a inclusão social através do esporte, que nós podemos ampliar, a inclusão de mulheres através de defesa pessoal e trazer recursos que hoje ninguém melhor que aqui dentro da Cial, o empresário, trazer o poder legislativo, trazer o executivo aqui para discutir esse recurso público federal que hoje não vem para cá, ele vindo, nós discutimos para onde ele vai ser melhor aplicado. Muito bom. Falei aqui então com o Nato Verlang. Muito obrigado pela participação e tenha um ótimo evento, Renato. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Portal Alvoradense. Um grande abraço. Estou aqui com a Miriam, presidente da Cial, onde vou fazer algumas perguntas importantes sobre esse evento que aconteceu aqui hoje. Vamos lá, presidente. Qual a importância de eventos como esse, a Cial Portas Abertas, para a comunidade de Alvorada?
Então, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Rafael, a gente entende que a Cial, ela precisa promover, ela precisa mostrar, apresentar para as pessoas quais são as propostas. Então, o nome que a gente deu, a Cial Portas Abertas, é um convite para que todos os partidos, todos os candidatos possam vir aqui expor as suas propostas, projetos, e nós, como comunidade, que a gente possa vir aqui e conhecer, né? Ouvir, conhecer, poder conversar, poder ter acesso, como hoje a gente teve aqui o acesso direto com o Eduardo Leite, as pessoas puderam conversar com ele, né? Levar o que acreditam, as suas vontades. Então é essa oportunidade que a gente oferece através do Cial Portas Abertas. Maravilha. Então, poderia explicar um pouco mais, assim, como que outros candidatos poderiam também poder participar e aproveitar esse momento e falar um pouco, né, sobre seus projetos? Como é que poderiam fazer quem tem interesse em falar aí com a comunidade? Nós utilizamos, né, a Cial utiliza muito as redes sociais. Então, nas redes sociais, nós divulgamos que existe esse projeto, convidamos, nós não fizemos contato direto, porque a gente se preocupou em talvez esquecer alguém. Então, a gente divulgou nas nossas redes sociais, nossos meios de comunicação. Todos os eventos que nós estamos fazendo aqui, a gente também reforça, né? Então, esse também é um momento, o Portal Alvoradense, que é um parceiro da Cial também, a gente está sempre reforçando para que venham e façam contato conosco. Pode fazer contato no direct do Instagram, Facebook, pode ligar para a Cial, porque é um número que está sempre à disposição. A diretoria também, que é uma diretoria muito ativa, também tem esse contato, tem essa informação. Então a gente usa esses meios, né? Perfeito. E conta aqui para o Portal Alvoradense, então, só para nós aqui, só entre nós. Só aqui, para ninguém mais. Quais são hoje os principais projetos que a Cial está fazendo aí para os empresários e para o desenvolvimento econômico do nosso município? Rafael, antes de eu assumir a Cial, eu não tinha ideia de quanto projeto e de quantas coisas que acontecem nos bastidores. Então, assim, a gente tem os projetos das diretorias, porque nós somos divididos em responsabilidade social, serviços, indústria, comércio, patrimônio. Então, cada uma dessas diretorias trazem os seus projetos relacionados ao seu segmento. Nós, juntos, entre todos os vices, nós criamos um projeto também de trazer, o que é o nosso objetivo, um dos nossos objetivos é a gente poder trazer mais pessoas para que conheçam a Cial. Porque, por incrível que pareça, as pessoas me param, não na rua, né? Não vou dizer na rua, mas as pessoas me perguntam, o que é a Cial? O que a Cial faz? E eu falo, vem conhecer, né? Então a gente precisa promover para que as pessoas venham aqui. O mais desafiador que eu percebo hoje é você trazer pela primeira vez. Então a gente está convidando que as pessoas venham conhecer, venham fazer parte, se sentir pertencente, porque a Cial é de todos nós, né? Então ele não é só de um nicho de empresários que já está há mais tempo, não. A gente está aqui para promover negócios, para apoiar negócios de todos os empreendedores, né? Então, que venham conhecer. Esse é um dos propósitos. E a gente está formando núcleos para isso, né? A gente está formando, tem o núcleo do jovem empreendedor que está sendo formado, liderado pela Sabrina. Temos o núcleo das mulheres que já está bombando, que já temos nosso próximo evento em novembro. Temos o núcleo dos contadores, que é um núcleo já bem estável, que já está aí há muitos anos na Cial e que ele permanece, né? Hoje ele está sendo coordenado pela Silvia. E também, diante de tudo isso, ainda a gente vai vendo todas as ações que vão acontecendo, como agora a gente estava junto com a Câmara de Vereadores, né, que é onde o Schumacher, né, o presidente Schumacher abriu as portas para nós, para a gente poder construir aí um novo projeto para liberar as calçadas, que foi algo que nos pegou de novo, novamente desprevenido. Então a Cial está sempre presente, né, nas demandas que acontecem. Contra o pedágio da RS-118 também, nós somos apoiadores. Então hoje, junto com o Eduardo Leite, foi uma oportunidade que eu tive também de retomar esse assunto junto com ele. E é isso, são muitas coisas que acontecem nos bastidores. A gente está promovendo agora, organizando um próximo Liquida, que o Banrisul já confirmou a presença. A gente ainda está lutando aí para fazer a nossa Expo, que está em votação para ver se a gente aprova, porque por ser um período político, né, de eleições,
eleições, então a gente teve que segurar um pouquinho. Mas a gente está batalhando, porque se não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem, né? E a gente vai entregar aí a gestão com uma Expo, com certeza. Maravilha. Miriam, foi uma satisfação conversar contigo e pode deixar aqui suas considerações finais. Bom, eu quero convidar que as pessoas venham conhecer, e até no início hoje ali da nossa conversa eu falei, nós temos o direito de dar a nossa opinião, né? É importante, mas a gente não pode ficar de braços cruzados em casa e aí a gente querer opinar. Então a gente tem que fazer algo para ser mais concreto, que a gente vai levar com mais fatos. Então eu quero convidar assim, que as pessoas venham participar, estejam junto, venham trazer suas sugestões. E a Cial esse é um momento de Cial Portas Abertas, mas a Cial está de portas abertas para todos. Estou aqui com Catarina, candidato a deputado estadual, e queria fazer algumas perguntas, aproveitar esse momento. Candidato, qual a importância do evento A Cial de Portas Abertas para a comunidade na tua visão? Bom, primeiro, parabenizar a Cial, parabenizar pela propositura do evento, né? Oportuniza que os agentes políticos venham aqui, apresentem as suas ideias, suas proposituras para o Estado, mas também consiga tratar de uma particularidade da vida das pessoas, da vida de Alvorada, dos anseios de Alvorada. Alvorada que há muito tempo era lembrada uma cidade pelo contexto da cidade de dormitório, pelo contexto da cidade da insegurança que tomava Alvorada, mas a gente tem trabalhado e tem procurado atender essas inquietações. Tem aqui em Alvorada hoje um dos principais programas do estado do Rio Grande do Sul, me acompanha aqui o Ederson, que foi o coordenador do programa e eu era o secretário que executava essa política, que é o POD, o Programa de Oportunidades e Direitos aqui em Alvorada, que atende jovens adolescentes oriundos da rede pública, vulneráveis e que não conseguem ter acesso a políticas. E ali a gente trabalha com formação, qualificação e mais perspectiva de futuro. Então é trabalhar uma dinâmica de autoestima. E quando a Cial promove esse evento e traz atores políticos como eu, como o Ederson e tantos outros atores regionais, é vir aqui também para além de falar de proposituras, assumir compromisso com a Alvorada. Então fica aqui o reconhecimento e parabenizo a Cial por esse evento tão bem estruturado. Calma. Eu sei que tu era aqui da 47 de Alvorada, né? Então... Já vazou, já trouxeram pra ti. E sim, eu morei em Alvorada, é curioso, é muito legal isso. Eu, quando elegi em 2010 deputado estadual, eu sou natural de Pelotas, né? Embora sou natural de Santa Catarina, fui morar e escolhi morar em Pelotas e me elegi deputado estadual com 27 anos de idade. E aqui em 2010, 2009 e 2010 tinha aqui uma turma da Brigada Militar com vários colegas, amigos de Pelotas que se formaram aqui. E nós optamos por morar. Então eu morei na 47 ali, almoçava no Cocão ali no restaurante Atlântico, fiz aqui vários amigos, joguei bola, brinquei, conheço a realidade de Alvorada, então sempre vir a Alvorada é muito satisfatório, é muito bom rever os amigos. Então, tu já bem informado como és, já teve acesso a essa informação, então estar aqui não é só um instrumento de trabalho, é me reconectar com o início da minha vida política. Maravilha, maravilha. Então, para a gente poder encerrar aqui, qual a tua perspectiva e a continuidade do POD em Alvorada? E poder explicar um pouquinho melhor o que é o POD? Bom, importante, viu, Rafa? Porque o POD é um programa que é desenvolvido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E ele cumpriu um papel muito importante, esse programa, junto com o RS Seguro, que é de extensionar a violência nas 21 cidades mais violentas do estado. Foi instrumentalizado 6 regiões onde o POD atua, que são regiões mais vulneráveis, e Alvorada é contemplado. Porém, o vínculo, o convênio, o trabalho junto ao BID encerrou em agosto agora desse ano. E aqui o compromisso meu e do Ederson, que é nosso pré-candidato a deputado federal aqui, é lutar muito, trabalhar para que o POD não seja um programa de governo, seja um programa de Estado e que saia de Alvorada e que ganhe aí. Eu me valho também de toda o alcance
dessa entrevista, da condição que tu exerce também como influenciador digital para alcançar os teus parceiros, a comunidade de Alvorada, Viamão e região, que também é contemplado pelo POD, porque nós queremos trabalhar que esse instrumento de Estado, que essa política seja permanente, e esse é o grande compromisso. Terminou o programa em agosto, nós vamos concluir o governo, mas o POD vai permanecer de pé atendendo esse programa que atendeu mais de 10 mil jovens, trabalha com gastronomia, trabalha com formação e capacitação desses jovens, em turno inverso à escola. Então os pais vão trabalhar e sabem que seus filhos no contraturno estão bem cuidados, estão se capacitando, porque o grande desafio de um pai e de uma mãe não é só colocar o filho na escola, é saber o que vai acontecer, qual vai ser o grande desafio ali na frente. Então acho que o POD cumpre esse papel de ser o trampolim de quem está buscando aí se perpetuar, se colocar de pé numa sociedade que é cada vez mais desigual, menos inclusiva, e com essa distorção, esse ato tão grande, né, nesse momento de desemprego, 33 milhões de brasileiros desempregados, o jovem que ascende ao mercado de trabalho, ele poder ser um empreendedor, já surgir com uma certa autonomia. O POD tem essa característica e tem ajudado muito os jovens de Alvorada. Para mencionar, são mais de 10 mil jovens, Renatinho, atendido mais de 10 mil jovens na região metropolitana, só em Alvorada aqui com certeza já passou mais de 1.500, quase 2 mil jovens, e a gente fica muito feliz em fazer com que essa política aconteça aqui, mas nós vamos lutar muito para que ela siga acontecendo e que ela se torne uma política de Estado. Catarina, muito obrigado pelas palavras. Quero aproveitar aí, já que tu mencionou o Ederson, perdão, o Ederson, que também é candidato a deputado federal. Poderia aproveitar o momento aqui para falar para nós quais são as tuas propostas, qual é o teu projeto principal e principalmente como poderia beneficiar a população de Alvorada? Como bem falado, nosso sempre secretário e deputado Catarina Palladini, as nossas propostas, ela surgiu através de uma construção coletiva com os jovens, né? Os jovens, mas principalmente os jovens do Centro da Juventude de Alvorada, onde que toda essa construção foi por eles e para eles. Então, nossa proposta é justamente ter o protagonismo da juventude no Estado com pautas que vá combater a desigualdade social, o preconceito, desde o racismo ao machismo, a LGBTI-fobia, mas principalmente é trazer dignidade e compromisso para aqueles que mais precisam. A política se tornou algo muito falacioso falar hoje de propostas, porque todo mundo chega em época de eleição e todo mundo fala as melhores propostas. Mas nós trouxemos daqui, o nosso lançamento da nossa candidatura foi todos os objetivos e conquistas já feitos antes. Então a gente está colocando em prática, porque se a gente já fez antes, sem mandato, a gente consegue muito mais. E é trazer o compromisso para a população de Alvorada, com todos os territórios onde estão os centros da juventude, que é ter o compromisso meu e do Catarina com os centros da juventude para longa data. Então vai beneficiar a todos, mas principalmente aqueles que mais precisam, que enfrentam a desigualdade social pós-pandemia, que a gente não pode falar sem citar a pandemia que deslastrou toda a população. Pessoas morreram por conta da sonegação de vacinas e todas as outras questões, mas nosso compromisso é trazer um pouco mais de dignidade, um pouco mais de comprometimento, trabalho e parceria com os jovens e toda a população. Qual hoje é a importância de um evento como esse, a CIAL de Portas Abertas, para a comunidade? Bom, primeiro eu quero agradecer a CIAL por ter essa iniciativa, né? Então, interessante, recebendo todos os nossos candidatos ao governo do Estado, a deputados, né? Dando transparência e mostrando a toda a sociedade que realmente tem que se falar de política, né, Rafael? Hoje, nosso candidato Eduardo Leite, né, do meu partido, PSDB, um grande candidato, mostrando que é preparado para esse grande público de empresários que estão aqui hoje, né? Mostrando suas propostas, da continuidade desse governo, juntamente com o Gabriel Souza, que vai fazer com que o Rio Grande do Sul avance no que precisa avançar e conserte aquilo que precisa ser consertado. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente escuta realmente o que foi realizado no governo, né, Eduardo Leite e Ranolfo Weber Júnior, e agora, né, na próxima dia 2 de outubro, vamos voltar novamente no 45 para que possamos conduzir o Eduardo Leite. Historicamente é uma reeleição do governador, talvez isso seja o grande diferencial desse momento no estado do Rio Grande do Sul, né? A reeleição de um projeto que deu certo. Maravilha. E qual a tua expectativa para essa eleição a nível estadual e federal?
Qual a tua expectativa e o que tu acha que isso vai poder contribuir para o nosso município? Acho que o município é uma grande polo, né? Porque pela proximidade da capital, a gente tem alguns pontos de desenvolvimento que devem avançar e precisam das políticas públicas estaduais e federais. O governo Paulo vem fazendo um belo trabalho na pavimentação, na saúde, na nossa educação, mas precisamos das emendas, né, federais que façam que cresçam alguns setores do nosso município que estão emperrados, né? Então, por isso a união que nós devemos ser, a gente sempre brinca, né? O caminho deve ser o mesmo, desenvolvimento educacional, saúde e principalmente de receita, né, para o município. Então, existem algumas pautas em comuns. Por exemplo, o nosso distrito, né, tem que avançar, tem que chegar em novas indústrias para que possamos ter renda per capita do nosso município. E isso só pode acontecer se o governo estadual e o governo federal tiver essa visão para dentro do município. Então, esse é o importante. Então, não existe uma eleição isolada municipal ou estadual. Ela é uma continuidade, né, Rafael? Então, por isso que quando você for votar lá no dia 2 de outubro, vote em candidatos que façam pela cidade de Alvorada. Temos inúmeros candidatos que aqui tem, né, podemos citar aqui o deputado Costel, o deputado Alceu Moreira, outros tantos que fizeram emendas parlamentares, que trouxeram recursos financeiros para o nosso município. E tantos nomes bons do nosso município que estão se lançando a candidatos. Aqui, por exemplo, a gente viu o Nato, né, que é um grande esportista, um cara da cidade, candidato a deputado federal, porque sabe que lá no governo federal está o recurso que pode trazer um maior investimento em algumas áreas que o município não consegue alcançar. Por isso que eu digo, vote consciente, vote alguém que realmente faça algo pela cidade do nosso município de Alvorada. Estou aqui com o Dr. Tiago, candidato a deputado estadual, e gostaria de fazer algumas perguntas. Dr. Tiago, como você acha que a sua experiência como médico, através da saúde, pode contribuir no seu mandato, caso eleito? A primeira questão é a gente sentindo que os pacientes têm sentido, vivenciando as questões dos pacientes, poder trabalhar no acesso à saúde. Hoje nós temos uma grande dificuldade, principalmente aqueles tratamentos que precisam são mais elaborados, como os tratamentos oncológicos. Nós temos grande dificuldade dos pacientes terem acesso a isso. Então, nós precisamos facilitar o acesso aos tratamentos mais complexos. Além disso, a importância do planejamento familiar. Planejamento familiar é dar a possibilidade das mulheres escolherem de forma livre e consciente quando e quantos filhos vão ter. E nós aprovamos no estado do Rio Grande do Sul uma lei que possibilita que as mulheres possam usar os anticoncepcionais de longa duração. Por exemplo, o implante subcutâneo. Aqui em Alvorada nós tivemos a oportunidade de colocar 150 implantes subcutâneos. É um remédio que vai embaixo da pele e que fica liberando o hormônio de forma lenta e gradual por 3 anos. Ele é mais efetivo e eficaz e com menos efeito colateral e dura 3 anos. Então, esse projeto que já foi ampliado para 40 municípios precisa realmente ser ampliado ainda mais, tomando o estado do Rio Grande do Sul. O planejamento familiar, ele diminui a morbidade e a mortalidade das mulheres, porque evita as gestações indesejadas. Ele termina com um ciclo de pobreza daquela mulher jovem que acaba tendo filho adolescente e acaba com 20 e poucos anos tendo 3 filhos. E ele, sem dúvida nenhuma, ajuda a diminuir a evasão escolar. A grávida adolescente deixa a escola. Isso é um dado muito claro que a gente tem. Então, atuar de forma definitiva na questão do planejamento familiar e permitir e tentar viabilizar que as pessoas tenham acesso à saúde mais fácil. Muito bom. E agora, quanto à Alvorada, caso eleito, o que tu acha que conseguiria trazer assim, diretamente para a nossa cidade, conseguiria fazer de benefícios hoje através de projetos, né, para Alvorada? Nós já estamos executando o projeto de planejamento familiar aqui, como eu te falei antes. Foram 150 pacientes mais vulneráveis, de baixa renda, que não conseguiam cuidar do número de filhos que têm acesso a esse contraceptivo. E já trouxemos para cá 2 emendas parlamentares para a área da saúde. Então, que foram utilizadas em reformas de unidades de saúde em Alvorada e também foram utilizadas no combate à Covid, principalmente naquele período em que se precisou ter medicações, principalmente para o Hospital de Alvorada, do kit de intubação. Perfeito.
E agora a eleição está chegando, né? Como você avalia a campanha até aqui? Olha, é uma campanha leve, é uma campanha de conversa com as pessoas, é uma campanha de engajamento natural e principalmente em que a gente solicita às pessoas uma reflexão. Qual é o principal bem que faz com que as pessoas possam trabalhar, possam estudar, possam se desenvolver socialmente? É a saúde. Se as pessoas não tiverem saúde, elas não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir estudar e não vão conseguir ter um bem-estar físico e mental. Então nós temos que ter representantes da área da saúde no nosso parlamento. Só dessa forma a gente vai valorizar a saúde como deve ser.